Rocha, meus tchau! Não deixa a força da moleza te pegar. E hoje, segundo vídeo do canal, o que a gente vai fazer? A gente tá indo lá pra Viamão, na casa do Babá Ifá, e Falolá e da Iá. Falar de macumba, falar de axé, falar de Xexé Lagbá, né? E estamos levando, ó, as cria. Rocha, então acompanha aí o vídeo, não perde. Segundo episódio, e hoje é dia de conversa do axé. Ah, show, fui. Se liga onde a gente acaba de chegar. Vou até descer do carro para mostrar para vocês. Acabamos de chegar no Ijó Ifá Obeonu. Estamos chegando. E assim a gente acaba de chegar no Ijó Ifá Obeonu. Salve, salve, galerinha. Para quem não sabe, isso aqui é um espaço sagrado, aonde tanto o Babá como o Iá, eles acabam trabalhando a religião tradicional iorubá, acabam trabalhando São Ifá, São de Ifá, né? E é isso aí, vamos com nós que a gente vai passar o dia aí. Nas ondas do vento vem Ançã, com seu raio e trovão a iluminar. E no mar vem Iemanjá, com sua força nos purificar. Laroyeixo caminhos abre, a Tutobalu a ele faz curar. De barreia vento a rugir, calor cabeça. Salve, salve, família do axé, do arro, do namastê. E aí tá o Babá, então. Aboru, aboiê, seu Bruno. Aboru. Ah, eu não posso falar aboru, né? Tem esse lance, né? Que eu não posso falar o aboru, aboiê, buxexé, quem não é iniciado, né? É muito mais no ocidente do que lá. Ah, tá. Entendeu? Lá, mesmo as pessoas que não são iniciadas para algum orixá da sua própria família ou para o culto de Orumilá Ifá, quando são saudados como aboru, boiê, eles respondem aboiê, boxixé ou a saudação completa, que é aboru, aboiê, boxixé, ou boatô, assurei, ori, ofum, que é a saudação completa, né? As pessoas sabem responder isso daí mesmo não sendo iniciados no culto de Orumilá Ifá. Viu? A internet fala outra coisa. A internet fala que eu não ia poder falar aboru, aboiê, buxexé porque eu não sou iniciado. É, não, mas pode sim, pode sim. Orumilá se comunica com a gente pela boca de qualquer um. Do não iniciado e do iniciado. Muitas vezes pelo não iniciado é mais honesto e mais verdadeiro. Eu acabei conhecendo o Babá. Ele é aqui do sul, nosso vizinho de Viamão, né? Nós somos de Novo Hamburgo, Viamão, a gente tá falando de uma hora e meia. E eu acabei conhecendo o Babá, assim, no acaso, porque apesar de já ser de quimbanda, de umbanda e de nação, eu tinha muito essa vontade de conhecer Ixexê, mas a gente vê muito pessoal lá de São Paulo. Ixexê é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então eu fui fazer uma consulta lá em São Paulo com o Babá Mário Filho. O Babá Mário Filho me indicou o Babá, né? E a gente tá aqui, já conhece o Babá há um ano, já fiz ebó com ele, já fiz um monte de coisa. A gente tá aqui hoje trocando essa ideia, falando, vamos mostrar um pouquinho pra vocês. E se vocês curtirem Xexé Lagbá, a gente vem, fala mais, né? Babá, me diz um negócio, o que é esse lance de Xexé Lagbá? E Xexé Lagbá é um slogan. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, para mim é uma honra receber vocês aqui mais uma vez e poder estar contribuindo para o canal Eleva Axé, família Eleva Axé, né? Muito importante existir esses canais, mesmo que com práticas diversas. Tudo tem a ver com o bem-estar da vida humana e o caráter de vocês é fato que esse é o objetivo, né? Então, para mim é uma honra estar podendo contribuir com o canal da família Eleva Axé. Tá surgindo aí, Deus quiser, o Ludumare abençoar, vai bombar. Então, a Xexé Lagbá, ela é um slogan, é uma forma... quem se lembra, né, da propaganda do Bombril? Né? 1001 utilidades. Ó, 1001 utilidades era o slogan.
Então, a Xixilagba é mais ou menos um slogan, que seria uma tradição antiga, uma tradição respeitável, uma tradição antiga. A religião tradicional Yorubá, que seria o... Eu vi tu falando de uma nova sigla que surge, que é o culto aborígene, né? Isso. Que eu não sei explicar direito. O culto aborígene Yorubá é para o Yorubá mesmo, nativo. Porque é um culto deles, é a cultura deles. A cultura deles é sagrada. E aí, quando aquilo que é sagrado, quando vem para o Ocidente, ganha uma aparência de religião. Então surgiu a sigla RTI como religião tradicional Yorubá. Mas culto aborígene Yorubá seriam as formas de expressar a cultura. O nome dessa cultura sagrada para o povo Yorubá chama Sim Orixá Ibilé, tá? Então são várias formas de se tratar da mesma coisa, né? Mas com sentidos, cada sentido tem o seu propósito. Então a Xixilagba é isso, é o slogan. Religião tradicional Yorubá, Brasil, Ocidente. Culto aborígene Yorubá é a parte cultural deles. E Sim Orixá Ibilé é exatamente o título literal daquilo que se pratica entre os Yorubás em solo Yorubá, lá na Nigéria. Entendi. Mas então, basicamente, o culto tradicional Yorubá aqui no Brasil é basicamente como se cultuar orixá segundo a ótica africana. Exatamente. Beleza. Exatamente. Enquanto a gente tem a Umbanda, que trabalha ali com uma parte mais ancestral, com espíritos ancestrais do Brasil, caboclo, boiadeiro, preto velho, marinheiros. A gente tem então o Candomblé. E assim mesmo também como o caboclo Xangô, caboclo Ogum, caboclo Iemanjá. Tudo isso é que muitas pessoas às vezes elas fogem, elas imaginam que o tempo existe durante a sua existência, a sua própria vida. Então, o meu mundo começou quando eu nasci, o meu mundo vai acabar quando eu morrer. Só que as culturas, elas transcendem muitas gerações. Aqui no Brasil nós temos aí a cultura da Umbanda há cerca de 200 anos, ou próximo disso. Que até nem era macumba. Uhum. Era macumba, né? Que era aquele instrumento tocado. Depois teve um outro nome. E depois virou Umbanda, entendeu? E aí, então, dentro da Umbanda, imagina quantos escravos iniciados para orixá, que foram trazidos para o Ocidente, morreram aqui, ainda escravizados, e posterior a isso se manifestaram nesses centros espiritualistas ou espíritas, como o início da Umbanda. E ele se identificava com o quê? Com a energia de Xangô, porque ele era um iniciado de Xangô, então aquele espírito, para ser identificado, se apresentava como Xangô. Não tem problema nenhum. Não é o orixá, mas é um espírito relacionado que tem um vínculo ancestral com este orixá, aqui no nosso solo, lá na Nigéria. E aí entra tudo isso, entra também os boiadeiros, entra a quimbanda, os exus, tudo isso surgem. As matrizes são do outro lado do Atlântico, né? Vindo para cá, o próprio povo brasileiro acabou criando a sua própria ancestralidade, porque a miscigenação desses povos foram gerando filhos, e esses filhos, e hoje nós somos filhos desses ancestrais todos. Então, não tem problema nenhum a questão da Umbanda hoje entender que na Umbanda não se cultua orixá. Não, como em África não. Mas louva, né? Mas louva o Xangô, o Ogum, a Iemanjá, o Oxalá, e tá tudo bem, tá tudo bacana. Então daí a gente tem a Umbanda, que trabalha com espíritos ancestrais e faz essa parte de louvação com orixá, que é uma religião nascida no Brasil, né? A gente tem o Candomblé, que também é uma religião que nasceu no Brasil. Sim. Que também, mas daí trabalha muito mais forte com a parte de só orixá, não trabalha com essa parte de espíritos ancestrais, né? Não trabalha com boiadeiro, não trabalha com preto velho. Falando de candomblé, o candomblé de Queto, o candomblé de Ijexá. Eu não vou falar o candomblé de Angola, porque o candomblé de Angola eu não sou um cara formado no candomblé, né? Então eu tenho uma certa limitação de conhecimento e eu não quero que o povo do candomblé fique magoado com a gente, né? Mas o candomblé de Angola, muitos candomblé de Angola que trabalham com inquice, eles também têm a correlação com o orixá.
Então muitos candomblé de Angola que foram miscigenados com outros candomblés acabam cultuando o orixá também, né? Para o orixá canta Yorubá e pro Inquice canta Quimbundo, Kikongo, né? Aí o idioma ancestral dessas divindades, entendeu? Não dá pra esquecer, né? A gente tá no sul, então no sul a gente tem batuque. Batuque, a gente tem então o batuque de Jeje e o batuque de Cabinda. Eu acho que é os mais fortes que tem aqui, né? Ijexá, muito forte também. Oió também é forte. Então, o batuque ele dividiu a forma de culto ao orixá por nações, né? Algumas inclusive já até foram extintas, né? Aqui no sul tinha outras 2 nações que foram extintas. E que daí, no caso de um outro vídeo, né, for interessante a gente tratar sobre isso. Mas hoje nós temos o batuque de Ijexá, o batuque de Jeje, o batuque de Oió e o batuque de Cabinda. Então, a Cabinda, quando eu comecei no batuque lá na década de 90, não chamava Cabinda, chamava Cambina. Tem gente que chama ainda assim, tá? né? Cambina. Cabinda foi ali pelos anos 2000, ou logo depois da virada do século, né, ou do milênio, que entrou essa questão do Cabinda. Teve um momento muito específico aqui no sul que fortaleceu essa palavra, mas Cabinda não era uma palavra usual na década, até fim dos anos 90. Eu particularmente ouvi falar a primeira vez que eu ouvi falar de Cabinda foi depois que um sacerdote daqui do sul, muito conhecido, né, hoje já falecido, então fica aqui meus respeitos a ele, que ele viajou para Angola por causa do mito do Xangô Camucá, né? Só que na Angola é Inquice, não é orixá. Então o Babá Valdemar de Xangô Camucá supostamente teria vindo da Angola. Bom, aí vai abrir um leque para várias especulações e histórias, enfim. Mas até fim da década de 90 era Cambina. Era assim que eu conheci quando eu me iniciei no batuque na década de 90, 1994, mais precisamente. E me diz uma coisa, por que tu acha que tá acontecendo essa crescente exponencial da Ixexá-Laguibá no Brasil? As pessoas estão migrando muito do candomblé para Ixexê, migrando... As pessoas de Quimbanda estão entrando muito na parte de Ifá, né? O pessoal da Umbanda e o próprio também, batuque, mas não com no sudoeste, muito. Por que tu acha que tá crescendo tanto a Ixexê no Brasil? Tá. Primeiro é o seguinte, muitos dos iniciados do candomblé, dos oriundos dentro do culto aborígene Yorubá ou da religião tradicional Yorubá, que pertencem ao candomblé, eles não se desvinculam do candomblé. Porque o culto aborígene Yorubá, ele entende o seguinte, o culto de Oxóguian, praticado no Brasil, Oxóguian nasceu no Brasil? Não. O culto de Xangô praticado no Brasil, e não estou falando agora de candomblé, tá? Estou falando de todas as religiões que cultuam orixá. O culto de Xangô dentro do candomblé, dentro do batuque, Xangô nasceu aqui? Não, Xangô é uma divindade iorubá específica de um povo, né? Fazendo aí abrindo um pouquinho mais o leque, as pessoas têm que entender que a África é um continente, com uns 50 e tantos países. Bom, tem que entender o seguinte, dentro da Nigéria, no país Nigéria, isto é, geopoliticamente identificado como Nigéria, existe um povo, que é o povo Iorubá. E o culto de Xangô nasce dentro desse país, muito antes, inclusive, de ser Nigéria. Porque o povo Iorubá é muito anterior ao título República Federativa da Nigéria ou República Democrática da Nigéria, né? República Democrática da Nigéria. É muito anterior a isso. Isso foi uma coisa instituída pelos ingleses no tempo que foram colônia britânica. Então, o povo Yorubá é muito mais antigo do que o nome Nigéria. Então, na África, no país Nigéria, atualmente Nigéria, entre os Yorubá é que surge o culto de Xangô. É que surge o culto dos orixás. O Xangô cultuado no batuque é o mesmo de lá. Qual a diferença? Rito. Rito. O rito do batuque é um, o rito do candomblé é outro, o rito da santeria é outro, o rito do... Aí são os ritos.
que foram aquelas adaptações locais. Bom, dito isso, eu vou responder a tua pergunta agora. Por que está havendo essa migração? Ou melhor, essa adesão? Porque as pessoas não estão deixando, a sua religião de berço para as estão somando. Porque o culto do orixá dentro do candomblé, ele nasce na Nigéria. Então a forma da gente se conectar com mais profundidade, isso é opinião minha. Eu nunca conversei com ninguém de candomblé para perguntar isso, tá? Mas é o que eu percebo. Então é uma interpretação minha, os candomblecistas que me desculpem se eu estiver equivocado. A forma que a gente tem de resgatar o culto de um orixá é indo na origem. Então, qual a grande diferença? E agora eu vou falar do batuque, porque do candomblé, como eu não entendo muito, né? Nunca fui iniciado no candomblé, então fica meio chato a gente ficar falando daquilo que não entende com profundidade. No batuque, a nação de Cabinda, que foi Cambina, que foi na qual eu me iniciei, lá, né, nos anos 90, aconteceu o quê? Tem uma divindade em particular que chama Xangô Camucá. Na nação de Oió, não tem. Na nação de Ijexá, não tem. Na nação de Jeje, não tem. O Xangô Camucá, com esta nomenclatura. Xangô está em todas, mas o Camucá somente na Cabinda. Cambina ou Cabinda, tá? A forma de cultuar esta divindade, porque o povo aqui do sul entende que a qualidade do Xangô remete ele a ser um outro tipo de Xangô, com outra personalidade, com outro tratamento e outra ritualística. Não havia esse culto lá, nas demais. Muito bem, então a forma de tratar este Xangô Camucá era particular da Cambina ou da Cabinda. Muito bem. Aí o batuque de Oió tem é Oió ou é Ijexá? Não me lembro, gente, pelo amor de Deus, peço desculpa. Xangô do povo. Esse Xangô do povo, ele não era cultuado na Cambina ou Cabinda. Tinha outra peculiaridade. Então, essa miscigenação cultural, pela influência, né, na colonização, escravidão e outras várias culturas como indígena, né, afro-ameríndias, ou melhor, ameríndias, não afro-ameríndias, ameríndias, criaram essas qualidades do mesmo orixá. Aí, voltando para o candomblé, eu acredito que o candomblé é uma das religiões afro-ocidentais mais antigas e mais preservada. Porque se a gente fizer uma matemática simples, bom, os portugueses chegaram aqui em Salvador. E dali começou a expansão colonizadora. O Rio Grande do Sul foi um dos últimos estados, sem falar da parte oeste do Brasil, né? Lembrem ali aquela linha de Tordesilhas, né? Espanha, Portugal, tudo isso. Enfim, aí o Rio Grande do Sul, dentre os primeiros estados a serem colonizados, foi um dos últimos. E aí o escravo era trazido para o Rio Grande do Sul como forma de punição, porque era um estado muito frio. O negro ele era punido vindo para cá, nas charqueadas. Então aí você engloba mais complicadores. Negros de várias partes da África vindo para cá e tendo que se entender, né? Seres humanos escravizados com idiomas diferentes vindo para cá. Então criou essa mescla de divindades distintas aqui. No candomblé, acredito eu que foi mais preservado porque a miscigenação ocorreu em menor grau. Então você tem um idioma iorubá um pouco mais preservado, né? E aí, tanto que o candomblé tem diversas outros orixás de culto que nós nem possuímos aqui no sul. Enfim, voltando à resposta. Por que eu acredito que o povo está procurando esse resgate? Porque uma das características que o culto aborígene iorubá traz na sua área filosófica são os Odu Ifá. E esse Odu Ifá,
O nigeriano, ele tem uma necessidade de aprender de cabeça, né? Porque ele nasce, cresce e pratica aquilo a vida toda. Então ele tem que decorar para mostrar a sua competência. O ocidental, ele já consegue usar material escrito, tá? E aí então isso porque nós não somos nativos, nós não dominamos. Então inclusive o nosso sacerdote Babani disse: o dia que eu pegar você recitando de cabeça, eu vou dar na sua cara. Você não pode brincar com a vida do outro. E aí então o que acontece? Dentro dos versos do Odu e Fá, você traz uma homogeneidade característica de uma religião. Isto é, no momento em que as pessoas, vamos colocar assim, no momento que as pessoas têm um local de consulta, para consultar, adquirir conhecimento textualizado, você vai uniformizando a fé. Que para nós é fé, para eles é cultura. Por causa desse motivo que eu acredito que as pessoas estejam procurando, né? Não migrando, mas elas estão acumulando conhecimento. Por causa do Odu e Fá, vai dando o Odu e Fá, né? Eu não vou aqui explicar o que são e nem o que é, porque acho que não é esse o propósito, mas o Odu e Fá normatiza, mais ou menos. Então você vai num templo de Ifá, ou num templo da religião tradicional iorubá, não importa que o sacerdote seja de Xangô, ele vai jogar o búzio dele e vai trazer Odu e Fá para você. Você vai na casa de um babalão, que é o culto ao Orumilá e Fá, ele vai trazer Odu e Fá para você. Então eu acredito que as pessoas estão tentando essa conexão com a origem por causa disso, porque isso traz uma segurança religiosa para o templo, para o sacerdote, porque a gente não trabalha mais, a gente não depende mais exclusivamente da interpretatividade ou da interpretação da pessoa através de um oráculo. Creio eu. Agora, só o tempo que vai falar com se eu tô certo, se eu tô errado. E se eu tiver errado também não tem nenhum problema com isso, né? Pegou a visão. Dá pra mostrar um pouquinho dali do assentamento de Exu e Ogum, e depois ali dentro do templo os assentamentos que tu tem ali, e falar? Dá, só que eu vou pedir desculpa pra vocês, assim, ó. Diferente das religiões, né? Candomblé e Batuque, tudo muito limpinho, tudo muito higienizado, a gente não tem essa coisa assim de estética, né? A gente cultua muito o orixá como ele é, então não tem problema nenhum, vocês vão ver como é in natura. Então, Babá, como é que é o nome dessa casa aqui? Na verdade é o seguinte, ó, só para vocês entenderem. Na Nigéria é muito comum Exu e Ogum estarem na rua, tá? Só que o que acontece? Existem alguns ritos que lá não existem problemas que sejam feitos publicamente. Aqui, por uma questão de discrição da prática religiosa mesmo, a gente acaba criando esses mini espaços, né? Para preservação do iniciando ou até dos vizinhos. Não, as pessoas não têm que ver alguém matando um bode, matando uma cabra, matando um galo. Então a gente cria esse espaço. Aqui é onde fica Exu, Ogum, Obaluayê de minha esposa. Exu. Aqui seria Exu. Exu. Tem vários Exus aí, tá? Não é um assentamento único, tá? Aqui é Ogum. Lá é o Baluayê de minha esposa, da Yanifai Faleque. E aqui é o Opaossum. E aqui é um adereço. Aí eu fiz porque, para ter uma luz indireta, né, eu acabei colocando um adereço ali E isso aqui é um instrumento de sacerdote de Ifá. Então, esse instrumento, ele está vinculado com todos os babalaôs anteriores à minha existência. Então ele é um imolé, ou, né, um imolé, que é Opaossum, que é a bengala de Ossum, ou Oparerê. E tem outros nomes até. E o que ele simboliza? Quando a gente passa por alguns rituais, uma iniciação, por exemplo, se usa muito ele, e diversas coisas são sacrificadas em cima dele. E quando eu falo sacrificado, eu não estou falando somente de animais, entendeu? Porque muitas pessoas acreditam que o sacrifício seja só daquilo que é vivo
que tem vida, e não é assim. Tudo que você oferece a orixá é um sacrifício, tá? Então, em cima do Opá Ossum, ele é invocado a bênção dos sacerdotes que vieram antes de mim, na minha casa. Na casa de outro babalaô, todos os sacerdotes, não importa a família, não importa nada, entendeu? É um instrumento que representa a ancestralidade sacerdotal. Não tem nada que ver com família, com DNA ou com família religiosa, não importa, tá? Ele é um irumolé que é... Eu estou usando a palavra irumolé para as pessoas poderem entender melhor, tá? Mas é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. É um irumolé que representa a ancestralidade sacerdotal, tá? Uma curiosidade que eu quero mostrar para o pessoal, que daqui a pouco está acessando o nosso YouTube, isso aqui é o assentamento de Exu, dentro da Xixelaguibá. Percebo que tem um monte de oferendas, posso chamar de oferendas? Pode. Tem um monte de oferendas aqui em cima. Então, diferente da Umbanda, do próprio, vou falar da nação aqui do Rio Grande do Sul, né? Não sei como é que funciona o candomblé, e até mesmo dentro da quimbanda do Rio Grande do Sul, todas as oferendas que a gente faz, normalmente a gente despacha na mata. Aqui as oferendas, elas ficam no Exu, né? Sim. Na verdade, assim, ó, tudo que é dado para orixá não é retirado. Você deu, é dele para sempre, entendeu? O Exu e o Ogum, como são orixás geralmente cultuados em ambientes externos, em solo iorubá, isso o próprio clima, a fauna natural vai se encarregando de consumir, né? Aqui nós temos muitos orixás que ficam dentro de casa, que eu já vou mostrar para vocês. Isso. E aí lá a gente faz aquela higienização, né? Um período depois das oferendas. Mas aqui na rua, não. Aqui tudo que é dado fica aí. Há 3 anos atrás, quando veio pra cá, mostra o Ogum aqui. Ogum chegou aqui, era dessa altura. Exatamente dessa altura. Olha o tamanho que ele tá, João. Ele tá mais ou menos aqui com 1 metro. Isso aqui é só oferenda. Isso aqui, tudo que vai sendo dado para Ogum, tem muitos elementos. Tudo é oferenda. Tudo foi sacrificado. Se foi um facão, é um sacrifício. Dinheiro. Tem aqui. Tem ali. Dinheiro. Os alimentos secos, né? As comidas secas são oferendas, são sacrifícios. Animais, tudo aí. E tem vários animais que o Ogum recebe, né? Então ele vai indo aí. E você não pode tirar. Porque você deu, você não tira. Aí você vai envolvendo, cada vez que você vai fazendo, vai precisando. Eu conheço eu conheci na Nigéria um assentamento de Ogum que ele tinha até bicicleta. Já vi nos vídeos. Entendeu? Porque o devoto de Ogum pediu que se ele conseguisse comprar uma moto, para ele ser mototáxi, ele daria a bicicleta para Ogum. E ele foi atendido, né? A graça que ele pediu para Ogum foi realizada, e ele foi lá e colocou a bicicleta. Então, naquele assentamento de Ogum tinha uma bicicleta. E ficou lá, e ninguém mexe, era a rua. E é de uso comunitário, tá? Existem assentamentos de Ogum que são dentro de propriedades privadas? Sim. Mas existem assentamentos de Ogum e de Exu que é de uma comunidade. Então, muitos sacerdotes usam esses assentamentos para fazerem as suas oferendas, seus sacrifícios lá. Se ligou? Então aqui, dentro do Jó Ifá Obeonu, aqui a gente tem então Exu, Ogum e Obaluayê. E agora o Opá Ossum. E agora eu vou mostrar para vocês lá dentro o que tem de assentamento de orixá lá. E vocês devem estar estranhando que a gente tá aqui no espaço agora. E cadê os assentamentos? Cadê os assentamentos do babá? Tchê, faltou bateria. E então, se vocês comentarem muito aqui, eu quero, não quero, não quero, eu volto lá e regravo os assentamentos do babá, assentamento de Xangô, de Oiá, Oxum. Cara, tem muito assentamento, tem muita coisa legal lá no espaço. Fizemos também daqui a pouco um jogo ao vivo lá com vocês, pra mostrar só, né? Então, se tu curtiu,
Gostou? Comenta aqui. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o Insta do Babá, o WhatsApp do Babá, a página dele. Se quiser entrar em contato com ele, marcar uma consulta, marcar um jogo, né? O jogo é consulta. Se quiser marcar uma consulta com ele. Então, é isso aí. Gostou? Comenta, compartilha e até.